Bom dia. A gente começa hoje um percurso, né? É uma semana onde a gente vai começar a introduzir o tema do asana. O asana a partir de um olhar do corpo como uma estrutura viva, o asana a partir de uma construção de um corpo invisível, né? E por isso mesmo que eu tenho usado essa metáfora dos vagalumes, como vocês podem perceber, onde estava lendo o Jorge La Roça, né? Aquele que escreveu Tremores, e que eu uso tanto como referência nas aulas. E, e era um outro livro dele que chama Alma se tem às vezes. E, e ele começa a introdução dele falando sobre os vagalumes. Eu estava lá lendo a introdução sobre os vagalumes e tá bom, onde ele quer chegar com isso, né? Onde ele vai com isso? E, E aí, uma determinada hora, ele vai falando que é cada vez mais difícil ver os vagalumes. Sim, porque, tá bom, eles são mais raros, eles já não encontram mais habitat, mas não é só por isso também. Uma hora ele fala, porque o nosso desejo de vê-los também é menor. Aí isso me cai uma ficha, assim, né? O nosso desejo de vê-los também é menor. Ah, a gente já não encontra mais o tempo necessário para isso, já tem muitas luzes nos ofuscando, é difícil parar assim e ficar contemplando um lugar escuro, não temos a paciência. E mas o mais que mais me interessa assim é não temos mais o desejo de vê-los, né? Não estamos mais muito aí para eles. E essa metáfora ela se parece muito com o nosso corpo, né? Os vagalumes como sendo assim as coisinhas pequenas do nosso corpo, como sendo assim os detalhes, como sendo as pequenas percepções, aquelas que são ofuscadas mesmo pelas grandes coisas, né? São ofuscadas pelas grandes luzes, pelas grandes expectativas, são ofuscadas por aquilo que está assim, né, nos permeando no ambiente externo. Então, isso tem muito a ver com o corpo invisível, né? Isso tem muito a ver com essa proposta do corpo como uma estrutura viva. Isso tem muito a ver com assim a ideia da gente tentar resgatar um desejo mesmo, né? Resgatar um desejo, resgatar um interesse em investigar esse corpo, em procurar senti-lo, em descobrir as suas sensações, em se expor, né? Em se expor de alguma maneira a ele. Então eu pensei nessa semana em alguns temas, né, que a gente vai passando dia a dia, e hoje ficar assim em torno do corpo como estrutura viva e procurar abordar os seus pulsos e os seus impulsos. Amanhã a gente vai falar da relação do corpo com a respiração. Na quarta, da relação com a mente, as capacidades de percepção. No dia 6 de uma estrutura interna. E na sexta-feira, de uma afinação, né? Afinação do corpo, afinar o corpo para que ele possa, né, ser mais sensível, como um instrumento que a gente afina, né? A gente vai afinando, tem que ter uma escuta, e aí a gente vai, né, procurando, então, reconhecer essas tensões, esses fios, essas cordas, né, do nosso corpo que a gente vai afinando, como um primeiro passo para a gente se lançar esse semestre, né? Então, assim, esse é o primeiro passo de um semestre, onde a gente vai abordar o asana a partir dessa perspectiva. Vamos para a nossa prática, depois eu abro um pouco para a gente esclarecer alguma dúvida, tá? Fazer algum comentário, se for o caso, tá bom? Então, como tem bastante gente nova aqui, que não tem feito as práticas regularmente, eu vou fazendo a prática junto, mas eu vou narrando. Então,
Não precisa me olhar, não precisa copiar, tá? Muito pelo contrário, a ideia é que a gente vá assim, seguindo o máximo possível de olhos fechados, para que a gente vá, né, assim, apagando mesmo as grandes luzes e tentando encontrar as pequenininhas lá dentro, tá bom? Então não precisa me ver, não tem nada, não, eu não estou demonstrando, eu só estou assim, junto, acompanhando, tá? Não é de fato uma demonstração. E a gente começa com o mantra. O mantra que fala a palavra saha, saha, que quer dizer juntos, e de fato, juntos, a gente se coloca aqui para essa nossa investigação. Então vai para a sua postura de meditação, inspire. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Essa postura, que a gente vai chamando de postura de meditação, ela vai ser nosso ponto de referência em muitos momentos, não só na prática de hoje, como de todo dia. Dr. Boli dizia que é importante cultivar essa capacidade de se sentar e se sustentar por conta própria. Hoje, o que a gente vai procurar nessa postura é encontrar um certo conforto e uma certa firmeza. E quando a gente vai trazendo essa firmeza para o corpo, que pode ser também percebida como imobilidade, a gente vai abrindo espaço para a percepção dos movimentos vitais do corpo. Então, quando a gente interrompe os movimentos voluntários, esses que nós fazemos por nossa própria conta, isso abre espaço para a gente começar a perceber os movimentos relacionados com as funções vitais, como o movimento da respiração, por exemplo.
Mas não só. Se você prestar atenção, talvez comece a perceber que o corpo vai apresentando outras sensações. Talvez alguns movimentos involuntários, talvez alguns pequenos tremores, talvez alguns ajustes espontâneos. Relaxa bem os olhos, relaxa bem o rosto. E como quem se interessa, vai procurando ter assim uma espécie de consciência abrangente do corpo. Abrangente no sentido de que você não coloca um foco em nenhuma parte, mas procura ter assim a sensação de um corpo inteiro. Quanto tempo leva para tomar consciência do corpo inteiro simultaneamente? Então inclina o tronco à frente, como quem leva a testa na direção do chão, e estende os braços lá para frente. As palmas das mãos grudam no chão e elas te ajudam a puxar o tronco um pouco para frente, mas ao mesmo tempo te ajudam a manter o quadril assentado no chão. Isso cria uma abertura, um alongamento na região do sacro, na região lombar, na região dos rins, talvez até mesmo nas laterais do tronco. Então começa pela área do sacro e a gente vai buscar aqui coisas muito pequenas, micromovimentos. Então é como se você quisesse empurrar o seu sacro lá para trás, mas empurrar os seus joelhos para frente. O seu corpo não se move, é uma sensação interna, como se aumentasse um pouco o tamanho da coxa. Os joelhos querem ir um pouco para frente, o seu sacro quer ir lá para trás, e ao mesmo tempo que ele quer ir para trás, ele quer se separar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, e ele se abre um pouco. E ele também quer ir para cima, nessa direção da lombar. E assim a gente vai deixando essa área do sacro mais exposta. Então investiga o que acontece aí.
se há algum movimento respiratório, se há alguma sensação. E a gente vai tentando identificar o que é a sensação do alongamento. Essa área está alongada, isso é fato, mesmo que eu não sinta. Mas então, o que é a sensação do alongamento? E vai do sacro para a área dos rins, pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Será que é possível reconhecer a sensação de alongamento? Leva suas mãos para o lado esquerdo, até um ponto onde você sinta alongar com mais intensidade o lado direito. Continua com os braços bem estendidos. E você segue mais então a linha do sacro para o rim direito. E faz isso agora, talvez mudando um pouco de perspectiva, como quem espreguiça. Então você está de fato se espreguiçando aqui. E talvez mude alguma coisa. Mas como quem quer espreguiçar esse lado direito do corpo, espreguiçar esse espaço entre o sacro e o rim, espreguiçar a lateral direita. E quando você puder, você interrompe qualquer movimento e fica só com o espreguiçamento. E tenta identificar o que é então a sensação do alongamento. Volta. Vai lá para o lado direito até você sentir que alonga mais a lateral esquerda. E começa a buscar isso como um espreguiçamento. E com o corpo imóvel, você continua buscando espreguiçamento. Continua com a intenção do seu sacro ir lá para trás, do seu joelho ir nessa diagonal, de ganhar espaço entre o sacro e o rim. Volta para o meio e volta a erguer o tronco. Postura de meditação. Então, nesses primeiros instantes, vê se é possível reconhecer a sensação que fica, uma certa sensação residual, aquilo que o alongamento deixou, aquilo que o espreguiçamento deixou, e que faz com que a postura de meditação agora não seja mais exatamente como era antes. Vê se pode sustentar simultaneamente essa consciência do corpo abrangente, mas também, ao mesmo tempo, com foco nessa área entre o sacro e os rins.
Então você não perde de vista o corpo inteiro como uma unidade, isso que faz um, mas você coloca assim uma espécie de foco nessa área entre o sacro e os rins. E o que a gente procura mesmo não é a materialidade, mas é justamente aquilo que está por trás dessa materialidade, é a vida que anima a matéria, suas funções vitais, que torna o corpo sensível, que pulsa, que vibra. Então estende as pernas lá para frente e faz uma inclinação do tronco à frente, nisso que se chama postura da pinça ou Paschimottanasana. Vê onde suas mãos alcançam, você segura, pode ser nos pés, pode ser nos tornozelos. E a gente não vai parar muito aqui agora, mas a gente vai usar essa posição do corpo para fazer um espreguiçamento. Então faz de fato como se você se espreguiçasse aqui, com a maior liberdade possível. E volta. Para um pouco nisso que é Dandasana, a postura do bastão, as pernas estendidas, a coluna reta. Se precisar, flexiona um pouquinho os joelhos, se precisar, apoia as mãos no chão. Se não precisar, empurra bem os isquios contra o chão e cresce o topo da cabeça lá para cima. Essa tentativa de descompressão da coluna. Então, mais uma vez, inclina o tronco lá para frente. Agora a gente vai ficar um pouco mais. Então, vai sem pressa. E você já percebeu que aqui o que a gente está procurando não é a amplitude em primeiro lugar. A amplitude pode acontecer, ela vai sendo ganha, isso vai acontecendo. Mas a gente está tentando investigar, a gente está tentando encontrar percepções pelo corpo. E essa postura, Paschimottanasana, Paschima é essa região posterior. E dizia Dr. Bowley que é uma via de percepção posterior. Então, uma via de percepção é diferente de uma parte do corpo. Procure então essas linhas de alongamento.
como se o alongamento fosse assim um percurso, uma área, não um ponto. Então procura o alongamento que vem desde os calcanhares, passa pelas panturrilhas, por trás dos joelhos, por trás das coxas, vai até os isquios. E a área inteira de alongamento, toda a região posterior das pernas. E faz como se os seus calcanhares fossem um pouco mais para frente, os isquios mais para trás. Você tenta ganhar um pouquinho de tamanho nesse percurso. E procura, então, as outras linhas de alongamento que vêm dos isquios, passam assim aos lados do sacro, pela lombar, pelos rins, ao longo da coluna torácica, pelas escápulas, ombros, braços. E tenta também perceber essa área de alongamento como um percurso, como um caminho, um trajeto, não como um ponto. E ver se é possível reconhecer o alongamento, reconhecer a sensação do alongamento. Não só onde dói. A gente não está querendo chegar nesse ponto. Não só onde o alongamento é muito intenso, não é dessas luzes que a gente fala, mas é o caminho inteiro, desde a parte de trás dos tornozelos até a nuca. Para isso eu preciso afinar o corpo, afinar a escuta. Volta. Dandasana. Vê se fica melhor permanecer em Dandasana agora. Vê se existe a possibilidade de desfrutar um pouco dessa postura. Os olhos relaxados, o rosto relaxado, os ombros não ficam tensos, mas a coluna ela não pesa. Então, mais uma vez, Paschimottanasana numa execução com mais consciência, mais atenção aos detalhes, entendendo a repetição como uma parte fundamental desse processo de aprofundamento, de refinamento. Empurra o sacro lá para trás, os pés lá para frente, o topo da cabeça vai na direção dos pés. Faz como quem se espreguiça, mesmo que esse espreguiçamento seja quase imóvel, mas busca algo da sensação do espreguiçamento. Busca reconhecer a existência de um alongamento contínuo por toda a região posterior do corpo. E se existe alguma sensação de pulso nessas áreas de alongamento.
Volta. Postura de meditação. Você se arruma na postura de meditação e em seguida procura investigar se existem resíduos da postura anterior, atrás das pernas, no sacro, nas costas, na nuca. Você pode ter a consciência da parte de trás do corpo, assim como tem da frente. Não é imaginar, não é visualizar, mas é sentir, se deixar alcançar pelas informações sensoriais. Começar a estabelecer algum tipo de circulação de informações sensoriais. Não é uma questão mental, é também a mente envolvida no corpo, mas o corpo, por si só, emite informações sensoriais, ele é sensível. Então, quanto pode de fato sentir as costas? Então, estende os braços horizontalmente, na altura dos ombros, as palmas das mãos bem para fora, os dedos bem para cima, como se você empurrasse paredes aos seus lados. Não deixa o pescoço se tensionar, não deixa os ombros se tensionarem, mas você empurra. Existe uma certa tensão aqui, uma tensão dessas linhas de alongamento. Né? Então o corpo não está frouxo, as mãos não estão frouxas, os braços, existe uma certa tensão. Empurra bem as palmas para fora, como se você quisesse chegar com as palmas mais longe, sem contrair os ombros, sem contrair o pescoço, sem atrapalhar a sua respiração, sem tensionar o rosto. Procure esse percurso do alongamento. Essa ideia do alongamento como um caminho, como um trajeto. E as diversas sensações que podem começar a aparecer à medida que a gente permanece um pouco aqui. Relaxa as mãos, relaxa os braços, volta. E fica com as sensações residuais. Dos ombros às pontas dos dedos.
Então une a palma das mãos acima da cabeça, os cotovelos abertos, a coluna bem reta. E vai bem devagarzinho, estendendo os braços, percebendo o que vai acontecendo na coluna. Como se levar as mãos para cima fosse tracionando a coluna inteira. Talvez não dê para estender totalmente os braços, não tem problema. Não trava a respiração, não contrai os ombros. E volta. Acomoda um pouco os braços, os ombros. E sustentando essa consciência de um corpo abrangente, do corpo inteiro, você pode direcionar um foco para a área da sua coluna vertebral e começar a adquirir uma espécie de conhecimento experiencial da coluna. Sentir, experienciar. Não imaginar. Não perde essa percepção da coluna. Vem de novo, com as palmas das mãos unidas acima da cabeça. E com muita atenção, a coluna vai de novo subindo com as mãos lá para o teto. Vê se com isso a coluna vai ficando mais nítida. E volta. Fazemos uma torção. A palma da mão direita no joelho esquerdo, a mão esquerda no chão na direção da coluna. E nesse próprio eixo, sem deixar perder o eixo, você torce. E vai tentando dirigir a sua atenção na direção dessa coluna que torce. Mesmo que outras coisas estejam acontecendo, mesmo que outros alongamentos aconteçam, procura lá dentro, na coluna, como se tentasse desgrudar um pouquinho essas estruturas em torno da coluna. E volta. Torce para o outro lado. Torce como quem se espreguiça.
E volta. Procura outra vez a consciência da coluna vertebral, essa capacidade de percepção, desde o sacro, passando pela lombar, pela coluna torácica, cervical. E não entende a coluna como sendo alguma coisa assim nas costas. A coluna tem uma profundidade, a coluna tem um volume. Ela ocupa um espaço para dentro do corpo. É como se você quisesse agora sentir então a frente da coluna. E de novo, mãos unidas acima da cabeça. E vai devagar, estendendo os braços, as mãos vão lá para cima. E faz isso como quem se espreguiça sem perder o foco da percepção na frente da coluna, nos seus lados, atrás, do sacro à nuca. E volta. Deitamos de costas. Quando deitar, abraça os joelhos. Vira um pouquinho os joelhos de um lado para o outro, fazendo um pequeno massageamento das costas, da coluna, do quadril. E para com os movimentos, puxa um pouco mais os joelhos na direção do peito, leva o topo leva a testa na direção dos joelhos, volta a cabeça, apoia os pés no chão, os braços ao longo do corpo. Se for confortável para você, estende as pernas. Shavasana. Procura essa capacidade de sentir o corpo como um todo. Quanto tempo leva para tomar consciência do corpo inteiro simultaneamente? E à medida que vamos tomando consciência do corpo, a gente percebe que
não é exatamente da matéria, mas é daquilo que está por trás. É daquilo que faz com que a matéria seja sensível, pulsante. É da vida que anima a matéria. Então leva a sua atenção, mantendo ainda a consciência do corpo inteiro, mas traz um foco para a mão direita, para a palma da mão direita, como se pudesse sentir a textura da pele da palma da mão, os relevos, as dobrinhas, como se pudesse sentir as linhas da palma da mão direita. E a base dos dedos, até as pontas dos dedos, como se pudesse sentir as digitais nas pontas dos dedos. E o espaço entre os dedos. Então, a parte de trás da mão, o dorso, e vai tentando aprofundar um pouco a sensação, como se pudesse então agora sentir o lado de dentro da pele, essa parte da pele que toca o lado interno do corpo. E dessa pele interna atravessando músculos, vasos sanguíneos, na direção dos ossinhos da mão. E talvez nesse caminho você encontre certos pulsos, certos fluxos, certos movimentos. E que você não faz nenhum deles. Eles acontecem. E isso constitui uma outra forma de reconhecimento da sua mão a partir das sensações. É como se fosse uma mão feita de um corpo de sensações. Essas sensações que são invisíveis, mas que são muito concretas. Essa mão que emite informações sensoriais, que você vai captando, reconhecendo. Volta para a superfície da mão, para a camada mais externa de pele, de novo em contato com o ambiente, com o ar, com o chão. E talvez as sensações encontradas na superfície sejam outras. E
compara a sensação que tem da sua mão direita com a mão esquerda. E deixa a mão esquerda sendo tomada também de uma mesma qualidade, de uma mesma substância sensível. E das mãos pelos punhos, pelos antebraços, cotovelos, braços, ombros. Não é nenhuma criação. Tudo que a gente percebe já está de fato acontecendo. Então leva os braços estendidos lá para trás, estende, espreguiça. Espreguiça com intensidade. Busca a sensação do espreguiçamento, não perde ela de vista, tenta reconhecê-la. E quando for desfazendo o espreguiçamento, vai se sentando outra vez na sua postura de meditação. E por um minuto a gente procura o silêncio desse corpo interno. Esse corpo interno não é um corpo vazio, mas é cheio de sensações. Vê como reconhece o corpo agora, então, como se percebe nessa postura. E se dá para comparar um pouco com o começo. Aí você esfrega um pouco as palmas das mãos, coloca diante dos olhos fechados, vai aos poucos abrindo os olhos, e depois vai tirando as mãos e voltando a reconhecer esse ambiente externo, tentando não perder de vista aquilo que foi conquistado em termos de um ambiente interno. Muito bem. E aí a gente fica aqui nesse nosso primeiro dia de prática.
o corpo como estrutura viva, seus pulsos, seus impulsos. Amanhã a gente segue com uma linha que tem alguma relação com isso, claro, todos os dias vão ter relação. Amanhã a gente vai investigar os pulsos específicos da respiração, né? Então, nesse corpo de sensações, esse corpo sensível, a respiração se move, né? Se dilata, se retrai, se expande, recolhe. Então, é isso que a gente vai fazer nesse nosso encontro de amanhã. Eu quero deixar um pouco agora a possibilidade de tirar algumas dúvidas, de ouvir alguns comentários, se alguém tiver alguma colocação a fazer, pode levantar a mãozinha do Zoom, ou pode abrir o microfone, ou pode escrever aqui também no chat, mas deixar um tempinho, né, já que a gente está estreando esse nosso programa, saber se tem alguma coisa a ser colocada. A Ana Nava vai colocando aqui, né, seus comentários. Sentiu. Como é? Cadê? Perdi. Bom dia. Sentindo uma expedição a uma caverna. Bom dia, Tatiane. Gente, Olá, quem meu primeiro precisar, fica dia. super à vontade. Só desculpa te interromper. Fica super à vontade, claro, para ir saindo, né? Quem tem seus horários, eu vou deixar aqui esse tempo. Para quem puder ficar mais, eu estou aqui à disposição, tá? Então, não se sintam assim impelidos a ficar quem precisar sair. Beijos para quem vai, nos vemos amanhã de manhã, tá bom? Quem fica, conversamos. Tatiane, desculpa te interromper. Nada, bom dia. Meu Bom primeiro dia. dia aqui. Gostei muito da prática. Eu só queria tirar uma dúvida, assim, em relação a. Eu baixei o aplicativo, mas eu só Uhum. consegui entrar pelo site. Aí, existe a possibilidade de entrar pelo aplicativo? Eu fiquei só nessa dúvida. Ou se eu sempre Sim, vou precisar entrar pelo site? não, existe a possibilidade. Hoje, especificamente, teve alguma coisa nos links que, não sei, teve alguma coisa estranha, foi mais difícil das pessoas entrarem, eu não sei exatamente por quê. Mas eu vou olhar isso direito com as pessoas que entendem melhor disso. Mas o normal é entrar pelo aplicativo, sim. Deveria funcionar, tá? Tanto pelo aplicativo como pelo site é o mesmo tipo de acesso. Você veio fazer a primeira aula hoje? Isso, minha primeira aula hoje. Eu fiz sexta-feira com o professor Marcos, Uhum, mas uma outra modalidade, e aí hoje é a primeira. Eu me inscrevi no programa da família. que legal. E como foi? Ah, gostei muito. Eu conheci vocês naquele encontro aqui no Bahia, Ah, que aquele encontro legal. anual. Uhum, Isso. tá ótimo. Aí é isso. Obrigada. Obrigado. Tudo bem, gente. Olha, o Edu está de volta, Edu. Quanto tempo? Estou de volta, professor. Como tá? Depois de um prazer, viu, voltar a fazer as aulas com você. Faz um ano e meio que eu estou aí seguindo na nossa yoga mais como uma prática pessoal. Aham. E essa primeira aula já foi cheia assim de novas provocações, assim que eu chamo para mim, né? Primeiro começou, claro, a sua frase que do primeira prática que eu fiz com você há uns 4 anos atrás foi aquele quanto tempo, né, que demora para a gente conseguir perceber o corpo inteiro de uma vez. Uhum. Bom, hoje isso é uma coisa que eu não é impossível deixar de perceber o corpo inteiro de uma vez, sabe? Depois que você consegue, eu acho que até mesmo com a prática, né, com a repetição, o corpo ele fica presente, né? Ele não se cala mais. A provocação para mim da prática hoje foi uma coisa que eu na minha prática pessoal não estava percebendo, que é o silêncio do corpo interno. Você Uhum. terminou a prática falando isso, né? Para a gente perceber o silêncio do corpo interno. E eu percebi que o meu corpo interno ele é cheio de sons
E eu viajo nesses sons, né? Às vezes os sons são ruídos do corpo interno e às vezes eles são uma sinfonia ou uma, um som todo em harmonia, né? Mas nem sempre, né? O corpo interno ele está presente, né? Mas ele, ele tem sempre um, para mim ele tem sempre um som, assim. A minha busca então agora vai ser Uhum. tá, encontrar um pouco de silêncio nele também. Obrigado aí Muito pela. bom, obrigado, obrigado. As Tá, novas velhas provocações, né? Aquelas que são é, meio que sempre as mesmas, só que sempre novas sempre também. novas, sempre as É, mesmas, mas sempre novas. Cada dia elas soam e são percebidas de uma maneira diferente, né? muito bom, bem-vindo de volta. Obrigado. Quem mais, gente? Professor, queria dar um Oi, depoimento aqui. Tatiane também, bom dia a todos. bom dia. Dizer que há muito tempo, na pandemia, eu fiz muito yoga com vocês, né, aqui online com seu pai, fiz algumas aulas com você. E hoje eu estou aqui para agradecer nessa possibilidade, que eu acho que hoje foi um acesso mais gratuito também. Vou voltar a dar uma Uhum, olhada no aplicativo. Não consegui fazer um cadastro, enfim, consegui entrar aqui mais por sorte mesmo, mas vou ficar atenta aí ao modo de participar. E dizer, Marcos, assim, que eu já pratico há uns 20 anos o yoga e venho. E é impressionante como a tua aula, assim, são pouquíssimos exercícios e muitas percepções, né? Quando eu estou normalmente nas minhas aulas de yoga, que são terças e quintas e sextas, eu fico, assim, impressionada com a quantidade de exercício que a gente está ali fazendo, né? E com muito pouca percepção, né? Então, quando você chega numa aula como essa, assim, logo de manhã cedo, é impressionante como você traz sua consciência para um outro nível, né? E isso é muito importante. Eu acho que todo praticante de yoga, por mais que goste de outras, né, variedades, enfim, não vou aqui citá-las porque posso cometer. Eu tenho a minha preferência, que é o Hatha. Para mim, yoga, quanto mais devagar e mais perceptivo, mais yoga. Mas você sabe que hoje, assim, nos estúdios, nas academias, você vê um outro tipo, né? E as pessoas às vezes não percebem que o yoga é esse ritmo, pelo menos para mim, né? Essa uhum. capacidade de se perceber, né? Que você nos ajuda a construir, nos ajuda nos estimula, na verdade. Então eu venho aqui agradecer e dizer que vou procurar aprimorar minha prática aqui, quanto possível, com vocês. Muito obrigada, gente. Bom Legal, dia. obrigado. Eu, eu acho que, assim, é uma construção de fato, né? Nada impede de fazer uma série de posturas, inclusive eu pretendo desenvolvendo isso ao longo desse semestre, mas com bastante tranquilidade. Mas essa percepção, essa sutileza, né, e essa riqueza de detalhes, ela não pode ser perdida. A gente não pode trocar uma coisa pela outra. Né? Então, ou eu vou fazer poucas coisas e sentir, ou não, eu vou esquecer isso aqui, vou fazer um monte de posturas e vou perder minhas sensações. Não. A gente vai aumentando a quantidade de posturas e pode aumentar, e não tem nada, né, de errado nisso, inclusive é ótimo que a gente possa fazê-lo, mas mantendo a qualidade, né? Mantendo a qualidade da percepção. E aí, com isso, a gente vai enriquecendo a nossa prática. Não só de posturas, mas também tudo que é permeado pela respiração, pelas contrações internas dos bandhas mudras e pelas diversas possibilidades da mente, né? Então, obrigado pelo seu comentário. Felipe, bom estar de volta, estou te vendo por aqui também, feliz em vê-lo. Forjar esse espaço-tempo, né? Forjar esse espaço-tempo para um mergulho interno. Gosto muito do espaço-tempo, né? Do tempo, dessa questão também da gente fazer do nosso tempo um tempo que vale a pena, né? Fazer do nosso tempo um tempo que vale a pena. Valeu, Francisco. Muitas pulsões, então a Maristela escreve, pulsões interessantes que nas percepções da fala do corpo. Movimentos de vibração no locais de tensão, se desfazendo, pulsando na região do pescoço, pulsar nas costas, o corpo inteiro com sons, zumbidos, pulsações, energias, vibrações, linhas de alongamento. Foi muito interessante, pois o corpo ganhava espaço sem movimento. O
corpo ganhava espaço sem movimento. Isso foi muito interessante mesmo. Fiz um mergulho silencioso, um silêncio interior, né? Um mergulho no silêncio interior. Essa coisa das linhas de alongamento e de fato, como você escreve aqui, eu gostei de ganhar espaço sem movimento, né? É realmente uma coisa assim diferente do que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, né? É uma outra forma de usar o corpo. Mônica também voltando, tentando encaixar nos espaços. Que mais, gente? Mais alguém? Sandra, primeira vez aqui. Obrigado pela presença. Tá bom. Então vamos. Obrigado, gente. Obrigado por esse começo. Obrigado por esse primeiro passo. Esse passo que damos juntos. Amanhã a gente está aqui de novo. Valeu. Beijos.